Olá, que alegria estar com você, começando para todo o Brasil, o programa Vida em Foco aqui pela TV Evangelizar, transmitindo ao vivo via satélite, canal digital aberto, também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de algo que é muito sério, porque há praticamente um mês, cerca de 400 municípios no Rio Grande do Sul vêm sofrendo. As pessoas tiveram as suas casas inundadas e toda a estrutura abalada. Por isso é tão importante um momento de solidariedade. Como bons cristãos, nós temos esta obrigação de ajudar qualquer pessoa, principalmente em um estado como esse de calamidade. Por isso hoje você vai ouvir histórias que são emocionantes, histórias que são de vidas reais, mas principalmente aquelas pessoas que se doam a própria vida em prol de outro ser humano. Por isso a importância desta solidariedade vai ser o nosso principal tema e você é meu convidado, você é minha convidada a estar aqui, começando então o programa Vida em Foco. E quando a gente fala de vida real, nós temos que pensar aqui em dois aspectos. Primeiro, nós temos muito sofrimento daquelas pessoas que estão fazendo parte da própria tragédia. Do outro lado, nós temos verdadeiros super-heróis, aquelas pessoas que deixam a própria casa, a própria família, para se doar pelo outro, para fazer aquilo que podem e aquilo até que não podem muitas vezes. Então esse outro lado é justamente uma exaustão desses que são voluntários, dessas pessoas que se entregam. E nós precisamos também olhar para essas pessoas que fazem a solidariedade. Porque senão, como que será toda a recuperação, todo o reerguimento de uma sociedade como no nível que nós estamos falando? Então nós vamos começar essa conversa hoje com vários convidados que são muito importantes aqui. Então, nesse momento, eu vou acolher a capitã Luiziana Guimarães Cavalcante, que é chefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada por estar aqui. Eu agradeço, é um prazer estar aqui. Também o cabo Ramiro Fernando de Moraes, que é guarda-vidas, operador de embarcação e resgate. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você. E de maneira remota, nós vamos conversar com a Arielle Groff, que é psicóloga, especialista em intervenção em luto, emergências e trauma, faz atendimento clínico com foco em pessoas enlutadas, mulheres e maternidade e fala exatamente da cidade de Porto Alegre. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Um prazer estar aqui para esse momento de acolhimento, de trocas e de conversas. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Obrigada também. Bom, hoje acho que a principal aqui, a nossa ideia com esse nosso bate-papo, e agradeço vocês estarem aqui, né, terem deixado o posto de vocês para estar aqui hoje, mas é falar dessa solidariedade. E eu sei que muitas pessoas, muitas famílias estão se envolvendo nessa tragédia que nós estamos vendo ainda, né, no Rio Grande do Sul, pessoas do Brasil inteiro. E aqui a gente fala com o Brasil inteiro. Eu sei de pessoas do Nordeste, sei de pessoas do Centro-Oeste, de São Paulo, enfim, Brasil inteiro está se mobilizando, seja com ajuda financeira, seja se deslocando verdadeiramente, né? Algumas pessoas que já são voluntários, outras que talvez pela primeira vez estão se compadecendo. E nós sabemos que é uma situação que não é fácil de enfrentar, porque a gente não está falando de um filme, nós estamos falando de vida real. Então, eu queria começar entendendo, né, como mulher, como filha de Deus, como profissional, qual que é a parte que primeiro fragiliza quando você vai se envolver com outro ser humano num estado de necessidade? É muito difícil a gente não se colocar no lugar, né? Então, acho que esse é o mais difícil. A gente vê uma pessoa sofrendo e a gente tem que manter esse profissionalismo, tem que ser esse alicerce daquela pessoa que está numa situação super difícil e você
é a única saída dela. O Ramiro, que esteve lá com nossos bombeiros, a gente já mandou mais de 100 bombeiros lá para operação aqui pelo Paraná. E é isso que todos relatam. Como eles eram vistos como realmente esse amparo naquele momento, né? De ser uma pessoa que é o apoio naquele momento. Então, eles em vulnerabilidade, tendo essa referência, né? Olhando, eles são do bombeiro, então eles vão me ajudar. Isso é muito importante, é muito, muito especial, realmente. Entendi. Então, essa é a parte que você acha assim que é a mais frágil, porque você tem que estar com o alicerce forte, bem montado ali para... A pessoa tem que estar forte para ela conseguir fazer a ação e dar essa resposta, né? A pessoa tem que perceber que você vai ser esse recurso ali naquele momento. Mas não é fácil, o depois é que é complicado para esse profissional, né? O depois. O depois. Eu vou falar já com a nossa profissional dessa área para entender. Agora falando, né, independente, puxei por ser mulher, porque geralmente a gente vê a fragilidade na mulher, mas não que nós não tenhamos como seres humanos. Bom, se a gente tem que olhar para se temos que ser essa estrutura firme, como que é voltar para casa? Como voluntário, como trabalhador, como bombeiro, como resgate, né? Como que é voltar para casa tendo já enfrentado uma situação dessa? Eu estou tentando colocar aqui algumas situações que os voluntários vão enfrentar também. Voltar para casa é sempre a nossa maior felicidade, né? Voltar para nossa família, para a saudade dos nossos filhos, né? Que estão em casa esperando. Mas a nossa missão lá é realmente dar esse alicerce. É dar a mão, puxar para dentro da embarcação, falar, vamos comigo, confia em mim. Vamos começar aqui um socorro, né? Que você tanto precisa. E é isso que a gente estava fazendo lá. Mas voltar para casa é sempre a melhor parte. O que vocês encontraram lá que te marcou uma experiência? Então, imagino que inúmeras, mas... Eu não estive nessa operação com eles, particularmente. O que eu sei são das histórias que o pessoal tem contado. O que mais tem me marcado dessa operação é que as duas primeiras equipes, que foram as que chegaram... Primeiro que a nossa equipe do Paraná foi acionada muito rapidamente. Então, em menos de 24 horas, a equipe já estava lá. Assim, desde que começou ali as ocorrências, eles viram na televisão o que estava acontecendo... 1h da tarde foram acionados, 6 da tarde já estavam no quartel, já deslocaram à noite. No outro dia, de madrugada, já estavam começando o atendimento. Eles nem dormiram. Chegaram e já começaram o atendimento. O Ramiro faz parte dessa equipe. E eu percebi que eles voltaram muito, realmente abalados pelo que eles viram. Porque eles viram, normalmente a gente... o Ramiro tá aparecendo ali na televisão. O que acontece é que a gente normalmente, em desastres, por exemplo, Brumadinho, Petrópolis que teve, foram buscas de pessoas desaparecidas. Não é fácil também, mas nesse caso você vê praticamente um estado inteiro embaixo d'água e eles não tinham essa noção global do que estava acontecendo. Eles só viam as águas aumentando o nível, eles andando em meio às águas. A gente tem vídeos deles andando ali no meio das águas, a viatura quase metade da viatura ali toda dentro da água, submersa, a correnteza puxando a viatura e eles indo para ir para locais que ninguém conseguia chegar. Eles voltaram realmente mais sensíveis, porque realmente eles viram muita tristeza, muitas pessoas perdendo tudo realmente, assim, de ter ficado 3 dias, depois de sair do local, ficar 3 dias rodeando. Quando olharam, falaram assim, tem uma pessoa precisando de resgate. Tinha um senhor que ficava olhando, com uma mochilinha nas costas. Aí falou assim, tem um senhor que está precisando de resgate. Quando foram ver, era esse senhor que estava ali há 3 dias, que já tinha sido resgatado. O que o senhor está fazendo aqui? E ele falou assim, não, eu vim aqui buscar meu gato. Aí falou assim, mas como o senhor chegou até aqui? Eu vi uma geladeira boiando, me pendurei nela e vim até aqui. E por que o senhor veio até aqui? Ele falou assim, é a única coisa que me restou. E não encontraram o gato. Então é muito triste, imagina. Isso é uma história de pessoas perderem. E tem pessoas que perderam filhos, pais. Muito difícil. Cabo Ramiro, e você que esteve lá? Como que foi o impacto ao chegar e como que você protegeu a tua sanidade? Vamos falar assim de forma direta, né?
Então, quando a gente é acionado, a gente tem uma missão, né? Então, a gente meio que vira uma chavinha na nossa cabeça. E a gente vai pra lá com essa missão, Já vai preparado, de alguma forma, assim. Vai mentalmente focado pra resolver aquilo que tem que resolver e da forma que der pra resolver. Né? Então, muitas vezes você vai pra lá, a gente leva todo o nosso aparato, a nossa força-tarefa, ela vai pra somar no trabalho, né? Certo. Então, todo o aparato necessário, tanto para nós, né, para nós bombeiros que estaremos lá, de comida, alojamento, tudo Isso aí mais, tudo até os equipamentos, tudo é levado daqui para lá. Então, desde o preparativo, que tudo isso nós mesmos que preparamos, então desde o preparativo a gente já está focando naquilo que a gente vai fazer. Né? Entendi. E quando a gente chegou lá, o que eu olhava para os meus companheiros é: vamos logo, me passa a missão. Me passa a missão. Vamos, Focado nisso. vamos. Nós chegamos em São Sebastião do Caí e a água estava a 2 metros de chegar na frente do quartel deles lá. Nossa. Entende? Então, já estava numa situação bem crítica. Já estava, e fazia pouco tempo, né? Vocês foram rápido para lá, mas mesmo assim... E ali, enquanto as reuniões estavam acontecendo para distribuir as missões, a gente já percebia uma elevação contínua do nível da água ali. Então, quando fomos acionados, falaram: vocês vão para esse ponto. Então foi muito rápido, né? Então a gente chegou, já juntamos nosso equipamento, direcionamos para o ponto, e aí foi realmente recolher pessoas de suas casas que estavam em muita necessidade, né? Estavam em perigo de vida. Sim. Eu vou chamar a Arielle aqui. Arielle, minha querida, você escutando aqui o que a gente está conversando e com a experiência que você tem, né, como voluntária também que está fazendo nesse momento, com famílias enlutadas, enfim. O que acontece nesse momento, né? O que seria um porto seguro, se é que eu posso usar essa palavra, esse termo, para aquelas pessoas que estão sendo voluntárias, para que precisam ter mais força, não somente física, mas mental. Qual que é o foco? O que você diria? Ouvindo, né, o Cabo Ramiro e a capitã Luiziana falando, é muito claro, né, quando eles falam dessa reação do voltar para casa, né, e chama muito a atenção quando o Cabo Ramiro fala de missão. A gente recebe uma missão. E é importante a gente nomear algo que é conhecido por fadiga por compaixão ou fadiga por empatia, como alguns locais também podem mencionar, que é justamente esse esgotamento emocional por esse trabalho constante e intenso de cuidado com o outro que está numa situação de extrema vulnerabilidade. Né? Então, a fadiga por compaixão, ela é um pouco diferente do que a gente vai ouvir como burnout, porque o burnout é a sobrecarga de trabalho e a fadiga por compaixão é esse acúmulo de estresse emocional pelo contato intenso com histórias difíceis, histórias tristes, né, e de extrema vulnerabilidade do outro. E isso se dá, eu acho que os bombeiros representam muito isso, né? Que todos que estão na linha de frente, defesa civil, policiais, voluntários civis, porque se imbui realmente de uma missão, que nesse caso, como eles falaram, que é diferente de outras catástrofes, né? Onde muitas vezes se vai fazer buscas, ali era para salvar vidas, ou seja, tem muito em jogo, tem muito em risco. Então, mais do que o se colocar num lugar de cuidado com o outro, é um lugar de se envolver com a história do outro, de se preocupar com a história e com a vida do outro. E quando se está vivendo essa situação, se imbui realmente dessa missão, onde muitos desses profissionais, a grande maioria que estão ali, tomam isso como uma tarefa pessoal. Eu preciso sair daqui com essa missão
cumprida e exitosa. E vamos pensar na proporção em que isso foi vivido aqui no Rio Grande do Sul, que é diferente muitas vezes da rotina, né, dos próprios bombeiros ou de profissionais da saúde, que vão lidar com casos de forma mais isolada. O que a gente viveu aqui foi muito intenso, foi de uma forma coletiva, num grande número e numa situação extrema de vulnerabilidade. Então, o que se faz com isso? Falando de um lugar aqui, né, das reações emocionais e psíquicas, de estar nessa condição, é importante que haja um respeito pelo próprio limite. Isso, quando eu falo em limite, é sobre o tempo do turno, horário de trabalho, né, de entender muitas vezes, dentro do possível, que situações mobilizam mais. E é claro que quando a gente está falando de uma frente de atuação, a gente não sabe o que vai nos esperar, né? A gente não sabe quem é aquela pessoa que vai estar ali esperando por ajuda, mas que depois possa haver um momento de poder nomear, de poder falar, de conectar com o que foi sentido. Isso é importante, porque muitas vezes o voltar para casa, ao mesmo tempo que traz o alívio, que traz a sensação de missão cumprida, pode trazer também a frustração, um sentimento de impotência, por nem tudo ter transcorrido do jeito que se imaginava, né? Por ter tido uma situação que mobilizou mais e que poderia ter tido uma outra saída. E aí é importante ficar atento às reações que isso causa. Sim. Alteração do humor, alteração do sono, alteração do apetite, pensamentos intrusivos, Arielle, eu vou pedir só para você segurar um pouquinho, que a gente vai voltar falando exatamente desses temas que você está colocando. A gente vai fazer uma pausa para o nosso intervalo. Então vamos sair com as imagens da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, canal 39.1. E você volte aqui comigo para a gente continuar essa conversa sobre como desenvolver a solidariedade em casos de tragédia. Volte comigo. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. De volta com o programa A Vida em Foco. E hoje é dia também de noite de louvor, por isso, lembre, às 7 da noite, nós teremos a nossa transmissão ao vivo para todo o Brasil, colocando para você a última semana, depois de 7 semanas rezando pelo Espírito Santo, e hoje com esse tema de cura pela falta de fé. Então, Espírito Santo, cura a minha falta de fé. É assim que nós vamos fechar esse ciclo de 7 semanas rezando pela cura, pelo avivamento do Espírito Santo. Hoje nós teremos a participação de Padre Carlos Alexandre, que vem da Arquidiocese de Brasília, e Diego Fernandes com o louvor. Você sabe que nós temos 10 anos esse ano de Noite de Louvor, por isso é mais do que especial a sua participação e você pode acompanhar da sua casa, com altíssima qualidade de som e imagem, esse que é o maior grupo nacional de oração, o Noite de Louvor. Então hoje, às 7 da noite, aqui na TV Evangelizar. E a gente estava conversando sobre a importância da solidariedade em momentos de realmente necessidade, né? De casos como esse que nós estamos vivendo há pouco mais de um mês no Rio Grande do Sul. E o caso é que são situações em que nós precisamos cuidar do cansaço físico e também do cansaço mental. Por isso eu vou sentar aqui novamente com os meus convidados de hoje. Eu não posso errar minha cadeira aqui, né? Senão não vai dar certo. Capitã Luiziana Guimarães Cavalcante, Cabo Ramiro Fernando de Moraes, a Arielle Groff, que está lá em Porto Alegre. E só para a gente concluir o teu raciocínio, minha querida, eu queria que você colocasse aqui para nós um pouco dos sinais que aparecem quando o voluntário, né, seja ele profissional, né, seja ele uma pessoa de bom coração mesmo que está lá, o que ela começa a sentir
que está pondo em risco não somente o cansaço físico, mas principalmente o mental, porque o cansaço físico a gente sente, né, de forma muito clara. Já o mental nem tanto. Quais que são os sinais que a gente precisa ficar atento? Isso, pensando nesse quadro possível, né, de uma fadiga por compaixão ou fadiga por empatia, que também pode ser conhecido aí por um transtorno de estresse pós-traumático secundário, que é de quem não viveu diretamente a situação traumática, mas esteve testemunhando e acompanhando pessoas que estavam expostas àquela situação. Então, as principais reações que é importante ficar atento são alterações de apetite, alterações do sono, insônia, pensamentos intrusivos e recorrentes, sonhos, né, pesadelos, alteração do humor, um cansaço, justamente uma fadiga que não passa descansando, mesmo tendo já depois de alguns dias retomando a rotina, conseguindo restabelecer hábitos da rotina, é um cansaço que não passa com esse descanso do corpo, maior irritabilidade, maior intolerância a frustrações. Então essas são algumas reações que podem chamar a atenção aí para um quadro de uma fadiga por empatia ou fadiga por compaixão, que é característico de pessoas que se dedicam ao cuidado do outro em situações de vulnerabilidade. Cabo Ramiro, não vou perguntar se sentiu dessas coisas não, fica tranquilo, mas você se lembra de alguma situação específica, uma história, uma pessoa, não sei, uma cena que te marcou e que de repente você olha e fala assim, não, mas valeu a pena? Eu imagino que deve ter uma coleção de histórias, né? Não, mas assim que nós chegamos, são duas situações que me marcaram muito. Assim que nós chegamos, é a situação de uma senhora que estava numa casa em São Sebastião do Caí, já próximo ao rio e com uma água mais rápida, né? A gente chama de águas rápidas. E ela estava com a água já no peito, assim, e a casa dela não tinha parte de cima e ela não conseguiu subir. Nossa. Né, pro telhado. Então é complicada a situação, mas a gente chegou lá, ela acenou pra gente, berrou, conseguimos chegar, pegamos ela, levamos para um local seco e seguro. E foi felicidade. E a outra situação foi quando nós estávamos indo para Dourados do Sul, é isso? E Eldorado. E lá não havia quase nenhum local seco, né? Então a gente tinha que fazer o resgate das pessoas que estavam precisando, mas levar para onde? Sim. Né? O único local seco era onde nós montamos o nosso posto de comando ali, e era na rodovia, né? Então nós estávamos trazendo as pessoas das casas delas para a rodovia. Porém não passava para um lado porque a ponte estava inundada e não passava para o outro porque também estava inundado. Ou seja, era um pedacinho. Exatamente, só veículos 4x4 ou caminhões muito grandes aí que passavam e conseguiam fazer esse transbordo de pessoas, né? Mas são as duas situações que me marcaram mais, assim, nessa ocorrência. Entendi. Capitã Luiziana, como que você fica atenta a como estão, né, esses que estão lá no campo de batalha? Mas antes de você me responder, porque eu sei que você tem que pensar um pouco, assistam comigo esse vídeo que traz justamente a importância de praticar a solidariedade. Vamos lá. Evangelizar é preciso. Evangelizar. A cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, tem mais de 22 mil pessoas em abrigos devido às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, com base na Defesa Civil. O município concentra o maior número de desabrigados entre as 94 cidades atingidas. A Associação Evangelizar é Preciso, graças aos nossos associados que nos permitem manter e apoiam a prática da caridade, a oração e a esperança, contando também com muitos parceiros, enviou para a cidade de Canoas um caminhão carregado com 586 quilos de alimentos,
936 itens de higiene pessoal e limpeza, 36 litros de leite, 439 litros de água, 80 cobertores e 366 peças de roupas para adultos e crianças. Venho agradecer publicamente à Fundação Evangelizar, à TV Evangelizar e ao querido padre Reginaldo Manzotti, que através das doações que recebeu, nos forneceu esses mantimentos para que pudessem chegar até aquelas pessoas que estavam necessitadas e que estão necessitadas. Enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las nos torna mais justos e igualitários. Então, meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e os fortaleça em sua missão. Muito obrigado. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3:27. Evangelizar é preciso. É preciso. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Evangelizar. E aqui a gente vê uma amostra, né? Você estava falando que só no Paraná foi mais de 13 milhões de quilos. A gente teve mais de 13 milhões de quilos arrecadados pelo governo do estado, que foi arrecadado nos quartéis do Corpo de Bombeiros e muitas coisas assim. Também teve o pessoal que já mandou direto o caminhão já cheio, às vezes uma empresa de água tal, já mandou direto para o Rio Grande do Sul, mas foi passado pelo estado para fazer a contabilização. E mais pessoas que ainda doaram de forma assim, vamos dizer, anônima, que não teve, não contabilizou. Não foi contabilizado. Digamos. Então foi mais de 13 milhões de quilos de doação. Alimento, roupa, produtos de limpeza, de higiene, água, ração, tudo assim que as pessoas puderam as ajudar. Então fizeram a solidariedade nesse momento de desastre, que é o foco do programa de hoje, né? Sim. Foi interessante que no começo, já faz um mês que está acontecendo a operação. Começou no dia 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio. E agora a gente já está no dia 3 de junho. Sim. Então a gente já virou um mês lá de operação. O Corpo de Bombeiros continua ajudando e nossas equipes agora estão retornando. Teve gente que foi já na primeira equipe, a segunda equipe já foram e já estão retornando lá para continuar fazendo o apoio para o Rio Grande do Sul. E o bombeiro tem acompanhado quem está precisando de apoio. A gente assim, diretamente a gente não identificou uma situação mais grave, que a pessoa tenha realmente sofrido esse estresse pós-traumático, mas deu para perceber que quando eles retornaram, eles voltaram diferentes. Pessoas que eu conheço que já foram para várias operações voltaram mais sensíveis. Tá todo o Brasil mais sensível com essa situação, vendo a situação, né, por imagens. Imagine você pessoalmente, né? Sim. Então a gente tá atento também a parte de saúde também, porque eles tiveram contato com essa água contaminada, misturar com esgoto, animal morto, né, pessoas também, né? Então agora eles estão também, foi feito um protocolo pelo estado do Paraná de antes, durante e depois relacionado à saúde. Sim. E depois essa parte psicológica, quem precisa de apoio, eles estão ofertando para quem precisa. Arielle, deixa eu aproveitar para te perguntar, esse tipo de movimentação que a gente viu em peso no Brasil, né, de doações mesmo, as doações, pessoas que não foram lá como voluntários, mas que estão ajudando de longe mesmo. Qual o benefício disso para a mentalidade da pessoa? O que traz? Diante de tudo que está sendo acompanhado, né, eu tenho dito assim que, embora não se tenha sido diretamente atingido, estamos todos afetados de alguma forma. Então, a própria situação de estar acompanhando imagens, mesmo que à distância, né, consumindo conteúdos de uma forma bastante constante, com imagens e notícias, também pode levar quem assiste a um sofrimento vicário, que é justamente a exposição por um tempo prolongado de situações tristes, difíceis e mobilizadoras. Então, o se colocar em ajuda, o se colocar em ação, é uma forma também de lidar com essa... Eu tenho escutado muito, né, as pessoas se sentindo culpadas e impotentes por sentirem que o que fazem é muito pouco ou que não estão podendo fazer tudo o que gostariam. E eu gosto de pensar que se cada um fizer um pouquinho, quando a gente soma, isso vira muito.
e que o pouco para nós pode ser muito para o outro. Então, o se colocar em ação, ele traz essa possibilidade da pessoa também se sentir útil e potente diante de uma tragédia, né, de uma catástrofe tão grande. Então, isso devolve para quem está do outro lado, para quem está longe, um pouquinho desse senso de utilidade e de potência. O se colocar em ação tira a pessoa de um lugar passivo e devolve a ela essa possibilidade de também estar participando de forma ativa e solidária. Então, isso sim também é fator de proteção para a saúde mental, porque vamos pensar que ninguém chega nesse cenário, esteja vivendo aqui diretamente ou esteja acompanhando à distância, ninguém chega zerado. Todo mundo chega com as suas questões, com os seus conflitos, com as suas histórias, vai ter contato com histórias que vão mobilizar mais que outras, porque podem ter a ver com a sua vivência pessoal. Então, o quanto que tudo que está sendo assistido e acompanhado pode também ser, mesmo para quem está à distância, gatilho para quadros de ansiedade, para quadros de depressão, né? Ou mesmo um sofrimento mais mobilizador. Então, se colocar em ação se traz um senso de pertencimento, de estar fazendo algo pelo outro, devolvendo com isso esse senso de potência e de utilidade diante de toda essa tragédia. Capitã Luiziana, quer acrescentar? Eu quero, a gente percebeu, a gente teve muitos voluntários nos quartéis do Paraná inteiro, né? E a gente aqui em Curitiba, a gente teve um cadastro de mais de 5.000 pessoas cadastradas como voluntários. Nossa. Só aqui em Curitiba? Só em Curitiba. E muitas pessoas falavam isso pra gente, que tava vendo aquele sofrimento, tava em casa, a gente tava com depressão ou ansioso, e vendo aquilo piorava, porque eram várias takes, às vezes da mesma situação, em vários canais aparecendo, né? E a pessoa se sentia impotente, queria ajudar, queria ir pra lá, mas não podia. E ficar em casa tava fazendo mal, e ia lá pro quartel. Olha só. Ficava das 8 até as 8, todo dia. Muitos aposentados, pessoas desempregadas, pessoas que às vezes não teriam como, não estavam trabalhando e podiam ajudar. E puderam fazer essa ação e se sentir um pouquinho melhor. Sentindo que estavam fazendo alguma coisa pelos nossos irmãos gaúchos. Que legal. Então isso foi bem bacana. Ah, isso foi legal. Então, Cabo Ramiro, o que você diria para quem quer ser voluntário? O que eles precisam avaliar antes de só sair de casa para fazer alguma coisa? Você que está com a mão na massa, né, literalmente. Então, existem várias formas de você ser voluntário para ajudar as pessoas, né? Não é somente você estando em loco lá que você pode colaborar com essas pessoas que estão precisando. E elas vão precisar ainda durante um tempo. Sim. Né? Então, se você tem alguma coisa, tem condições de fazer doações, ótimo. Se você tem condição de doar um pouco do seu tempo para separar essas doações, precisamos, né? Todo mundo precisa disso também. Faz parte da logística, e a logística é o que faz funcionar tudo. É o que faz chegar até lá a ponta, quem está precisando do apoio, né? E para aqueles que eventualmente queiram ir até lá, que pensem em não levar mais um problema, né? Porque se você não está totalmente embasado naquilo que você vai fazer, você não vai levar, você tem que levar o seu alimento, você tem que levar sua água, sua roupa, sua proteção, seu equipamento de saúde ali, alguma coisa que possa te ajudar caso você se machuque, né? Então, que lá já tá tudo esgotado, digamos assim. Então, se você vai em loco, tenha em mente de que você tem que levar tudo isso. Você tem que ser autossuficiente. Sim, né? Importante. E é isso. Legal. Mas para ajudar mesmo, que a população de lá, ela já está se ajudando, né? Então, mão de obra tem. Um vizinho ajuda o outro, um amigo ajuda o outro, um parente ajuda o outro. Tem muita mão de obra. Mas o que eles precisam mesmo são doações. É a água, é a roupa, é produtos de limpeza, agora que as águas já estão baixando, né? Então, para limpar tudo isso, a senhora imagina, tem locais que tem mais de 1 metro de lama, aonde não tinha nada, né? O chão da casa, até chegar no chão da casa tem 1 metro de lama. Então, vai precisar muito recurso para limpeza. Sim. Então, acho que
quem puder colaborar, quem puder fornecer um pouquinho da sua hora de vida, da sua hora do seu dia ali, para ajudar onde esteja necessitando, eu acho que é por aí que tem que ser a coisa. Maravilhoso. Vou agradecer vocês, viu? Agradecer a Capitã Luiziana, agradecer Cabo Ramiro, agradecer também a Arielle, que falou com a gente lá de Porto Alegre. Muito obrigada, viu, por terem se juntado a nós aqui hoje para ajudar os voluntários que são tão importantes nesse momento, né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Arielle. De longe. Obrigada pelo espaço. Um abraço. Obrigada, gente. Sejam sempre bem-vindos, viu? Obrigada. Em nome do Corpo de Bombeiros, a gente agradece a possibilidade de a gente falar um pouquinho do trabalho que o pessoal realizou lá, mas não foram só eles, foram bombeiros do Brasil inteiro que atuaram lá e ainda estão lá. Que legal. Muito obrigada, viu? Bom, a gente vai para mais um intervalo breve. No próximo bloco, a gente conhece o trabalho de uma ONG, que é a Latidos, que faz uma ação voluntária também na busca, nesse resgate de animais. Também importante. Então, volte comigo, a gente sai com as imagens de Marabá, no Pará, canal 20.1, e a 5ª cidade mais populosa do Pará. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E se no programa de hoje nós estamos falando tanto da importância da prática da solidariedade, que nada mais é que uma extensão da caridade, imagine então a importância de nós levarmos a pessoa de Jesus Cristo, que é evangelizar, porque é dele que sai toda a caridade, que sai todas as virtudes que nós precisamos para poder fazer o bem ao próximo. E é por isso que nós existimos como instituição e é por isso que nós pedimos sempre a sua ajuda. E dessa vez nós estamos olhando para a nossa terra prometida. Por isso a campanha de Jesus das Santas Chagas, que acabamos de entrar na 3ª etapa, é para que a gente possa conquistar a terra prometida e evangelizar muito mais por todos os meios de comunicação, levando a pessoa de Jesus Cristo. Então, você que já tem aí na sua casa aquele boleto amarelo que chegou para a sua doação extra, você já pode fazer a sua contribuição. Esse QR Code que está aí na sua tela também é para o mesmo objetivo. Então, quando você quer nos ajudar, e eu sei que você pode nos ajudar, porque o seu pouco, como a gente falou aqui, é muito quando se trata de boas obras. Então, se a gente vai levar a pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas, se com isso as pessoas vão se abrir mais para a solidariedade, para a caridade, então você também é um evangelizador junto com a gente. Estamos na 3ª etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas e você que colaborar em todas as etapas, que vai até agosto, vai receber na sua casa uma fitinha que já está abençoada, foi abençoada lá perto do corpo incorrupto de São Pio de Pietrelcina. Ela vai chegar na sua casa junto com a medalhinha que traz de um lado São Pio e do outro lado Jesus das Santas Chagas. Então nos ajude, você que já nos ajudou até aqui, muito obrigada e continuemos juntos até agosto, que é a última etapa deste ano de 2024. Bom, e dando continuidade então a essas boas ações que o Brasil inteiro está se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul, nós temos também aquelas ONGs que olham para os animais, porque no meio de tanta tragédia, nós também precisamos ajudar os animais. Essa ONG se chama Latidos e ela reuniu lá no Rio Grande do Sul médicos, veterinários, voluntários para fazer principalmente o resgate desses animais. Acompanhe comigo. Eles são voluntários. O amor está no coração dessas 3 pessoas que juntas fizeram a diferença na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Solidariedade que ganhou uma grande proporção. Além das doações de roupas, calçados, rações,
tudo para ser encaminhado para o Rio Grande do Sul. Há também trabalho voluntário de mão de obra. É o que essa equipe foi fazer em Canoas. Trabalhos que ninguém imagina. Teve veterinários do Brasil inteiro que se deslocaram até lá com todos os equipamentos. Tudo que a gente precisava tinha, tá? Mas foi tudo assim de doação de todos. Todos doaram para que a gente pudesse atender esses animais. Toda essa história começa com a ONG Latidos de Cascavel, que reuniu muitas pessoas para ajudar tanto com as doações para mantimentos, quanto para o transporte dos materiais e de voluntários, como conta a organizadora da ação. A princípio, o que aconteceu foi que eu mandei uma equipe para lá. Essa equipe, 2 médicos veterinários, um médico humano, uma dentista, um adestrador e mais uma equipe de apoio. E depois foi para lá também a segunda equipe. Tanto que também médico humano só tinha um nosso lá nesse local. O que ele mais fez foi atender os voluntários que estavam ali e os médicos veterinários. Mordida, com hipotermia. Dormir no chão ao lado dos animais, cuidar para evitar brigas entre eles e adestrar para que os veterinários pudessem trabalhar. João Paulo teve um papel fundamental nesse processo. O meu papel lá não era salvar cães da água. Tinha mergulhadores, tinha grupo de voluntários que resgatavam os animais. Só que esses animais chegavam agitados, ansiosos, agressivos, com medo, e tinha que fazer a contenção deles para que pudessem ser medicados. Então, meu papel lá foi preservar a integridade física do veterinário, do voluntário, do próprio dono do cachorro, que às vezes chegava lá e ia pegar o cachorro agressivo, com medo. Em meio a tantos animais, dos mais dóceis aos mais agressivos, não há como não se emocionar com o trabalho realizado em equipe. Um rapaz em específico me chamou a atenção porque ele estava lá do meu lado, me ajudando a conduzir o cachorro. E eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, eu moro aqui, perdi minhas coisas também. E perdeu inclusive o cão dele lá, ele estava procurando o cão dele lá, não estava achando. E ele estava me ajudando a fazer o manejo de outros animais. Foi muito importante, eu acho que um grupo tão grande unido em prol da causa humana e causa animal. Então que a gente possa se abrir mais para a solidariedade. Acho que hoje a gente teve bastante incentivo. Certamente você tem um incentivo dentro de você e é isso que você tem que escutar. E aí você vai encontrar o seu melhor caminho. Amanhã a gente tem um novo encontro às 3h30 da tarde. O nosso encontro de todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Evangelizar. Então eu espero você. Fica com Deus. Até amanhã.